E aí pessoal, ligado no Encontro Diário, uma boa quarta-feira para você. Se você está acompanhando essa semana toda, você já conhece este livro aqui, Quero Conversar com Você, assinado Jesus. Esse é o presente dessa semana. O que você tem que fazer? Entrar na página do Facebook do Encontro Diário, facebook.com/o Encontro Diário, compartilhar o vídeo, mas tem que ser de lá, tá bom? Da página do Encontro Diário. E já aproveite, se você ainda não curtiu a página, passa por lá, curte, compartilhe, assim você concorre a este livro aqui, beleza? Durante a semana nós estamos conversando um pouquinho sobre a maneira como Jesus se relacionava com as tradições religiosas de sua época. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai voltar a um texto, ao relato de um evento que a gente já conversou nos dias anteriores. Em Mateus capítulo 15, do verso 1 até o 6 e nos versos na sequência também, eles falam um pouquinho pra gente a respeito de um contato que os fariseus tiveram com Cristo, questionando a Jesus sobre o porquê que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. A gente conversou sobre o que era essa lavagem de mãos na mentalidade dos fariseus. Mas eu quero com você hoje olhar para esse mesmo evento, mas aos olhos de Marcos capítulo 7. Marcos ele tinha um outro público como público-alvo do seu evangelho. Mateus escreveu para os judeus, por isso o relato de Mateus ele é bem sucinto, ele não dá espaço para muitas explicações, não há muitos detalhes. Marcos, no capítulo 7, como ele tinha uma audiência que não era judeu, que não eram de judeus em vista, então ele preferiu adicionar alguns detalhes. Ele explica a respeito das cerimônias que os fariseus faziam, as cerimônias de purificação, tanto de lavagem de mãos quanto a lavagem de utensílios, mas ele também dá um detalhe importante. Quando os fariseus confrontam Jesus, uma das respostas de Cristo é a respeito do 5º mandamento. Jesus fala para eles o seguinte, olha só que interessante. Ele lhes dizia, na verdade, vós rejeitais o mandamento de Deus para guardar vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e ainda aquele que amaldiçoar pai e mãe seja punido de morte. Jesus apresenta esse mandamento e fala que eles estavam transgredindo esse mandamento. Como? Versículo 11. Vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o auxílio que devias receber de mim é corbã, isto é, oferta sagrada, vós lhe permitis nada mais fazer por seu pai ou sua mãe. Com isto, anulais a palavra de Deus com a tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas deste gênero. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui, mas eu vou tentar situar para você. Jesus fala que eles estavam transgredindo o mandamento em nome da tradição. O que acontece é o seguinte, Jesus fala de uma oferta chamada corbã, que é a palavra em hebraico que aparece repetidas vezes no livro de Levítico e Números, como sendo uma referência à oferta, a qualquer tipo de oferta. Na época de Jesus, corbã era uma oferta diferente, o sentido da palavra falava de uma oferta diferente. Que oferta era essa? Qualquer coisa que fosse consagrada a Deus, um bem ou um dinheiro, de alguma forma era, assim a gente pode dizer, hipotecado. Por exemplo, se a pessoa tinha um bem e ela podia falar que esse bem, essa casa, essa terra, era corbã, era de Deus. Ele estava usando, mas era de Deus. Ninguém mais podia fazer nada com ela. Ele não podia dar de herança, ele não podia emprestar, ele não podia fazer nada com essa terra, porque era de Deus. E alguns filhos estavam fazendo isso na hora de sustentar os seus pais. Os pais ficavam velhinhos, precisavam do sustento dos filhos, e os filhos o que eles faziam? Eles diziam que o dinheiro deles, que as rendas ou que a posse deles era corbã, era de Deus. Então eles negligenciavam os pais, dizendo que as posses que eles tinham, a maneira, os recursos que eles tinham, que poderiam ser usados no sustento dos pais, eles então, que esses recursos estavam destinados para Deus. O que não era verdade, porque na verdade eles estavam usando ainda disso. E o que Jesus está dizendo é que, com essa tradição, com esse hábito de tornar as coisas consagradas a Deus sem necessariamente se desapegar dessas coisas, que com isso estava se abrindo a brecha para que filhos desonrassem os pais, deixassem de dar assistência aos pais no momento da vida que eles mais necessitavam. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando para eles que eles, em alguns momentos, usavam a tradição para colocar jugo sobre as pessoas, mas também eles faziam mais uma coisa. E aí vem, então, a consideração importante nossa para esse dia. Lembrando daquilo que a gente já falou, nós já falamos sobre a tradição limitando a observância da lei, já falamos da tradição sendo colocada em pé de igualdade ou acima, já falamos acima da lei de Deus, já falamos da tradição como sendo algo que discrimina pessoas num serviço de culto, mas hoje o importante é pensar que algumas vezes as tradições são atalhos que nós criamos na nossa religião para não precisar obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é clara e explícita. Nós criamos uma tradição, alimentamos uma tradição, porque baseado nessa tradição de fundo religioso, que parece até vir no coração sincero, essa tradição é o nosso atalho para viver em infidelidade a Deus. E eu queria que você pensasse sobre isso.
Talvez não tenha algum costume, algum hábito religioso, alguma tradição que você vive, que o seu grupo religioso professa, que não está servindo simplesmente de atalho para invalidar a lei de Deus, para quebrar e transgredir a lei de Deus. O que você pensa sobre isso? Amanhã a gente volta e a gente continua conversando um pouquinho sobre a tradição, mas hoje pense sobre isso, para que as tradições não sirvam de atalhos para nos dar a oportunidade de criar justificativas de então não cumprir a lei de Deus. Deus te abençoe e amanhã a gente continua a nossa conversa.